Boa noite. Boa noite, todo mundo que tá entrando na live. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Anderson, por curtir. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar a galera entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Compartilha a live, pessoal, com as pessoas.
interage aqui para me ajudar a crescer também. Eu vim falar sobre autoconceito, né? O quão é importante o autoconceito e a autoestima na manifestação da nossa realidade, né? Então, para a gente manifestar aquilo que a gente deseja, a gente precisa ter um autoconceito bom. Não é só a questão de você desejar, né? Então, assim, qual que é o pulo do gato em relação à manifestação? É o ser. Então, é quem você é. Então, se você é uma pessoa insegura, uma pessoa que se sente incapaz, uma pessoa que se sente... Boa noite, Bia. Uma pessoa que se sente... que não se sente amada, uma pessoa que se sente inferiorizada, você não vai manifestar aquilo que você deseja. Então, eu vejo muita gente falando sobre manifestação dos desejos e fala assim, você precisa vibrar alto, você precisa aceitar que aquilo já é seu, tomar posse que já é seu. Só que se você não se sente digno ou digna, né, merecedora daquilo, como que você vai tomar posse? Então fica incoerente. E a manifestação da realidade, tudo que eu já li, já estudei sobre, o que você precisa para manifestar é a coerência interna. É quem você é com aquilo que você deseja, porque a gente manifesta quem a gente é. Então, por exemplo, se você deseja um cargo maior no seu trabalho, por exemplo, né, ou ganhar mais, ou deseja conquistar aquela pessoa que você considera que tem muitas qualidades, né? Você gosta de uma pessoa e você quer manifestar aquela pessoa. Como que você vai manifestar o seu desejo, que você olha como algo valioso, se você não é a pessoa valiosa, se você não é a pessoa que se sente valiosa, que se sente merecedora, que se sente digno, né? Então, para a gente manifestar aquilo que a gente deseja, a gente precisa trabalhar o nosso autoconceito. É extremamente importante. E eu sou especialista em autoconceito, né? Eu falo sobre manifestação aqui, mas não é o foco do meu trabalho, né? Eu não vou te ensinar a manifestar. A manifestação, ela é a consequência, na realidade. A manifestação, ela é a consequência de um trabalho interno. Então, você vai trabalhar o seu eu, né? Você vai moldar o seu ser, que a manifestação vai acontecer de forma natural. Então, é nisso que eu acredito, é isso que funciona para mim, é assim que funciona para mim. E é o que realmente eu vejo, né, funcionar também para outras pessoas, enfim, no aspecto geral, né? Não adianta nada você fazer técnica de manifestação se o seu ser, né, o seu eu interno não tá coerente. Então, na realidade, é muito simples manifestar a nossa realidade. Basta você mudar quem você é, né? E não é mágica. Muita gente colocou a manifestação da realidade como um aspecto mágico, né? Sim, coisas começam a acontecer, a vida começa a te apoiar, né? Quando você entra no flow, né? Nesse fluxo, a vida, ela traz as coisas para você, ela traz aquilo que você deseja, principalmente coisas que você tem certeza que você quer, porque muita da dificuldade da não manifestação tá na incerteza, né? Eu mesma, muitas coisas que eu não manifestei na minha vida foi porque eu não tinha certeza se eu queria ou não. Então, é uma questão de você realmente querer.
Então, não mudar, né? Não ficar mudando o que você quer. E outra coisa também que eu quero trazer para vocês, que fez muito sentido para mim, é entender que o bem material que você deseja, vamos supor que você deseja algo material, né? Então, por exemplo, que você quer dinheiro, mais dinheiro, né? Como o dinheiro começou a entrar na minha vida de uma forma mais leve, mais fácil, foi quando eu entendi que eu não queria o dinheiro de fato, eu queria me sentir livre. Eu queria me sentir. Eu queria me sentir mais liberdade, né? Ter mais liberdade, né? De escolha, principalmente. Então, você tentar visualizar, né? Toda noite você tendo dinheiro e você acreditar que aquele símbolo, que o dinheiro, né? O dinheiro é um símbolo, que aquele símbolo vai te trazer a liberdade que você quer, você tá tentando puxar uma coisa que tá fora de você para você. E o ideal é você entender que você já é livre, que você já tem liberdade. Quando você se sente livre, quando você sente as emoções, sente a emoção daquilo que você deseja, e você solta o seu desejo, igual o Hélio Couto fala, você solta o seu desejo, você vai continuar querendo aquilo, mas você solta o seu desejo e você sente a emoção, aquilo vem para você de forma natural e começa a aparecer oportunidades na sua vida, né? Coisas que do nada começam a acontecer, pessoas entram em contato com você, e aí o seu desejo se manifesta. E você nem percebe que o seu desejo se manifesta, porque na verdade não é uma coisa mágica, é uma coisa natural da vida. A manifestação, ela é um processo natural da vida. A gente está manifestando o tempo todo, a gente só não tem consciência de que está manifestando. E para a gente manifestar de forma consciente, fazer com que um desejo se realize na matéria, é importante a gente focar na emoção. Soltar o desejo, soltar que você quer o carro XYZ. Solta, foca na emoção, né? Só escolhe, né? Como diz os Abraham Hicks. Os Abraham Hicks falam assim, que você precisa escolher. Escolhe, aponta, eu quero isso. Só que isso você só vai conseguir quando você entender quem você é. Então, todo esse assunto de manifestação, ela tá girando em torno de uma coisa só, que é o nosso ser. Nosso estado de ser. Quem eu sou? Aquilo vai vir para mim com base em quem eu sou, né? E outra coisa é focar nas qualidades, nas suas qualidades. Não nas suas características que você considera negativas, focar nas suas características que você considera positiva. Isso vai ajudar você a fortalecer o seu autoconceito e a sua autoimagem, né? O meu foco é ensinar mulheres, principalmente, a trabalhar a autoestima, né? A autoestima e a autoimagem, né? Muitas mulheres, elas, né, não estou generalizando, né, vai de pessoa para pessoa, mas existem muitas mulheres que não se sentem bonitas por conta da opressão social, né? Então, mesmo elas tendo condições de ter acesso a procedimento estético, por exemplo, elas continuam nessa tristeza em relação à imagem, né? A gente pode perceber aí, principalmente mulheres que estão na mídia, né? Que trabalham com imagem, por exemplo, elas têm essa autocobrança em relação a isso.
E eu falo sobre isso porque eu sou especialista em autoestima, né? Eu, além de ter feito cursos, né, a teoria a gente conquista, né? O mais importante é a experiência que eu tive. Então, só uma breve história, né, da minha história aqui para vocês entenderem, né? Eu tive paralisia facial, né? Se vocês perceberem no vídeo, vocês vão perceber que um lado do meu rosto se movimenta mais que o outro. E isso me trouxe consequências emocionais, né? Dores profundas, uma autoestima muito quebrada, muito dolorida. E eu fiz o processo de aumentar e curar minha autoestima apenas com técnicas que eu ensino hoje. Então, assim, eu não tomo medicamento controlado. Quem precisa, né? Eu tenho que ir mesmo. Mas eu consegui recuperar a minha autoestima, o meu estado emocional de forma saudável apenas com técnicas que eu ensino, né? Que é a reprogramação mental. Que tem muita gente no mundo da manifestação que fala que a gente não precisa reprogramar a nossa mente. Só que não precisa se você tiver uma autoestima forte para você manifestar aquilo que você deseja. Agora, se você é uma pessoa que tem problema com a sua imagem ou tem problema com a sua autoestima, de alguma forma, né? Porque a autoestima tem três pilares, que é o amor próprio, né? O auto-amor, o autorrespeito e o auto-valor. Então, se você tem problema com um desses pilares, você não vai manifestar o seu desejo. Você pode continuar fazendo técnica de manifestação a vida inteira, que aquilo não vai vir para você. E mesmo que você manifesta, que, por exemplo, eu tenho uma técnica que ela é bem simples, que é você aceitar, né? Na lei da suposição, eles falam sobre você aceitar que o seu desejo já é seu. Isso ajuda muito as pessoas a manifestar o que deseja. É uma técnica muito fácil de fazer, né? É só você aceitar que o seu desejo é seu. Só que a partir do momento, se você não tiver como é que fala? Estofo suficiente, né, emocional para suportar o seu desejo, aquilo se esvai da sua mão. Então, por isso que acontece, às vezes, muitos ganhadores da Mega Sena, por exemplo, perdem. Por que eles perdem? Porque eles não têm estrutura. Eles não têm estrutura psíquica para manter aquilo, né, o desejo manifestado. Então, você pode manifestar. Manifestar, você está manifestando a todo momento. Mas não adianta você manifestar e perder. E para você manter a sua manifestação, você precisa ter autoestima forte. É por isso que eu foco nisso. É por isso que eu ensino... autoestima. Eu não ensino a manifestar. Aqui eu não tô falando... Eu falo sobre manifestação, mas a manifestação como consequência. Consequência do seu estado interno. Porque a partir do momento que você tá com o seu estado interno alinhado, acabou. Você vai manifestar o que você quiser. Nada te para. Você será imparável. Entende? Agora, você focar só no... eu quero isso, eu quero aquilo outro. E ficar focado no seu desejo, nas coisas lá de fora, e não olhar pra dentro, você... vai ser um outro sofrimento. E eu falo que é um outro sofrimento porque eu fiz isso. Faz 13 anos que eu estou nesse mundo de autoconhecimento, espiritualidade e expansão da consciência. Então, tem 13 anos que eu estou nesse processo e tentando manifestar uma vida que eu queria, sendo que eu só entendi isso, né? Minha vida só começou a melhorar de fato
Depois que eu entendi que eu precisava trabalhar o meu autoconceito, a minha autoestima, o meu ser, o meu estado de ser, e nas coisas simples do dia a dia. Então a minha vida só melhorou, só mudou, e eu falo vida num aspecto geral, né? Relacionamento. O meu relacionamento com a minha família melhorou, meu relacionamento com as pessoas melhoraram. A minha saúde melhorou, né? A minha situação financeira melhorou. Então, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ganhar coisas, né? A ganhar, né? Uma coisa muito simples esses dias que aconteceu, que eu fiquei, assim, impressionada. É muito simples, tá? Não foi milhões. Mas eu fiquei impressionada porque eu percebi, assim, de fato, como a gente está sendo sustentada o tempo todo. Que para manifestar, você não precisa fazer técnica, é só você sentir vontade. Qual é a sua vontade? Esses dias eu senti uma vontade de comer sushi. E eu só senti vontade e soltei. Falei assim, eu esqueci. Não é que eu soltei de propósito, eu esqueci. Nossa, que vontade de comer um sushizinho. Mas não fui atrás de comprar nada, não fui atrás, eu só esqueci. E aí, de repente, do nada, meu cunhado falou, nossa, eu ganhei sushi e ganhei um monte de sushi de um restaurante, né, que sobrou lá, que daí ele é amigo dele, enfim. E você quer? Você gosta? Eu falei, nossa, eu adoro. E veio pra mim, assim, do nada. No outro dia, acho que demorou uns 3 dias. Aí eu parei e pensei assim, falei, nossa, realmente a fonte, ela tá a todo momento, ela tá a todo momento fazendo nossa vontade, porque a nossa vontade é a vontade de Deus, né? De você tomar um sorvete é a vontade de Deus. A nossa vontade é a vontade de Deus. Então, isso, Anne, autoestima, confiança, perfeito. Então, a gente não precisa fazer técnicas para realizar as nossas vontades. A gente precisa fazer técnicas para curar a nossa autoestima. Aí sim, faz sentido na minha cabeça. Na cabeça de vocês também faz sentido? Porque as nossas vontades, elas estão sendo atendidas a todo momento. E a gente só recebe aquilo que a gente aceita. Né? Se você aceitar que o sushi é fácil, você vai receber. Se você aceitar que um prêmio milionário é fácil, você vai receber. Essa é a sua vontade, é a vontade de Deus. Só que se você receber um prêmio milionário da Mega Sena, por exemplo, você vai conseguir sustentar isso? A sua autoestima, ela tá forte o suficiente para sustentar? Porque a sua vontade, ela é atendida a todo momento. A nossa vontade é atendida a todo momento. Né? E eu fiquei de cara, porque eu nunca tinha tido tanta consciência, mesmo tendo 13 anos, mesmo estando 13 anos dentro desse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento e da expansão da consciência, eu nunca tinha tido consciência de que a nossa vontade é feita a todo momento. Eu nunca tinha confiado tanto e percebido, porque a consciência é uma percepção, né? Então, eu tenho consciência, por exemplo, de que que esse carregador tá aqui, ó. É o carregador do meu celular, que a bateria tá acabando. Daí eu já deixei aqui. Eu tenho consciência. Por quê? Porque eu percebi que ele tá aqui. Então, ele tá perto de mim. É uma percepção, né? Os gurus da espiritualidade, da expansão da consciência, transformou esse assunto muito fora da realidade, com palavras muito fora da realidade. Mas, na verdade, é tudo muito simples. E eu gosto de simplificar, de trazer de forma simples, porque não adianta a gente mistificar muito se as pessoas não conseguem ter acesso, né? Então, eu realmente mergulhei nesse mundo e
e transformei esse assunto em algo simples de ser falado, de ser explicado, né? Por quê? Porque é através da simplicidade que as pessoas têm resultado, né? É através da simplicidade que a gente entende o assunto, né? E então não precisa fazer técnica para manifestar, você não precisa manifestar nada na sua vida. Você só precisa reprogramar o seu autoconceito e escolher. Falar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Né? Qual que é a sua vontade? A sua vontade vai ser feita no mesmo momento. Só tenha um pouquinho de paciência de esperar que ela vai chegar. Confiar que... Não é nem confiar que ela vai chegar. É se você emana uma vontade, ela vai chegar. Pode ter certeza disso. Só que aí que tá o problema. Porque as pessoas com a autoestima abalada, com o autoconceito fraco, elas não manifestam o que deseja. Porque, né, para Deus, para o universo, tanto faz. 1 milhão e R$1 é a mesma coisa. Né? 1 milhão e R$1 é a mesma coisa. Não sei o que é isso. Então, a gente que torna o nosso desejo muito maior do que ele é. Mas é a gente que tem que crescer. E como que a gente cresce? Que nem os coaches de manifestação, que fala sobre lei da atração, que fala sobre esses assuntos, eles falam muito sobre você já é Deus. E as pessoas não aceitam essa ideia. Então, e sim, nós somos Deus, nós somos a consciência divina. Só que além disso, nós temos uma identidade de uma persona, de uma pessoa. Existe uma identidade aqui atuando. A gente precisa curar essa identidade. Não é nem curar, mas melhorar essa identidade. Né? Melhorar. Então, no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, ele explica, não sei se vocês já ouviram falar dos 4 temperamentos, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Lá ele explica que os temperamentos é uma emoção repetida muitas vezes, e aquela emoção te transforma a vida, a lei da vida é a lei da crença. Exatamente, Anne. Então, aquela emoção, ela transforma na sua personalidade. Você passa a acreditar que você é aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu me identificava muito como um fleumático. E o fleumático, ele, no livro do Dr. Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Você Mesmo, é a emoção do ressentimento. É uma pessoa que se ressentia de muita coisa, que se magoava, mas não falava. O fleumático normalmente não fala, né? Então ele se ressentia e guardava, se ressentia e guardava. É aquela pessoa que guarda mágoas, entendeu? Então é uma pessoa magoada. Então qual é a emoção do fleumático? É magoado. É o magoado. E aí, em mim, o que eu precisei trabalhar? O perdão, limpar isso. A partir do momento que eu fui limpando isso e fui colocando informações positivas em relação o meu eu, né, de que eu sou um ser divino, que um ser divino é um ser perfeito, né? Colocando características positivas em mim, de que eu sou inteligente, de que eu sou bonita, de que eu sou isso, eu sou aquilo, e reconhecendo as minhas qualidades, eu fui me fortalecendo e não era mais qualquer coisa que me ofendia, qualquer coisa que me magoava. Então, eu deixei de ser fleumática, porque a emoção do ressentido foi sendo curada. Entendem? Então, no livro ele explica que a gente deixa, sim, de ser o temperamento. A gente
vai limpando aquela emoção, né? Por exemplo, o melancólico, ele é a amargura, a emoção da amargura. Então, uma pessoa amargurada, que é uma pessoa também que... a amargura tem a ver com... Tem muita coisa negativa envolvendo, né? Você é uma pessoa amargurada. E aí, essa amargura se transforma na própria personalidade da pessoa, né? Então, ela acaba sendo uma pessoa difícil, uma pessoa triste, uma pessoa melancólica, né? Como o próprio nome já diz. Então, para você poder mudar a sua vida, você precisa mudar quem você é. Então, um melancólico precisa focar em qual emoção? Na felicidade. Um fleumático precisa focar no auto-amor, no amor próprio, né? Então, e assim sucessivamente, com todos os temperamentos. Porque a gente tem uma emoção que a gente sente, que ela é mais presente, que você acreditou que que você é ela, que você é aquela emoção, né? Então, é isso que precisa ser curado, trabalhado, transformado para você manifestar uma realidade diferente. Você nem manifesta, você, como diz o Bashar, você só sintoniza. Só que você só consegue sintonizar a partir do momento que você limpa as crenças também, né? Limpa as crenças de quem você acredita ser. E você transforma naturalmente, né? Que a crença é a base. Naturalmente a emoção ela vai mudando. Então, você muda as crenças sobre você mesma, que automaticamente a emoção vai mudando. E aí, você vai saindo daquela vibração. E você vai entrando em outra frequência. As pessoas vão começar a te tratar diferente, porque as pessoas vão perceber que você mudou. Elas vão falar assim, nossa, você mudou. Você é outra pessoa. E realmente você é outra pessoa. Você pode estar no mesmo... Até o nosso corpo muda. Né? De 5... anos, né? Tem um estudo científico que prova que a cada 5 anos a gente muda completamente, né? Até a epigenética fala que as nossas células elas vão mudando, né? Então muita coisa a gente vai se transformando em outra pessoa de fato. Então basicamente a mudança a manifestação ela é um processo natural, não precisa forçar manifestar, né? Muda muda quem você é, que as coisas acontecem, né? Então eu tive essa consciência, eu entendi dessa forma, para mim faz mais sentido do que ficar tentando fazer técnica para manifestar. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Anne, a lei da vida é a lei da crença. Acho que eu respondi a você já, né? A crença, tudo aquilo que você aceita como verdade, ela se torna uma crença, principalmente verdade sobre você. Então, aquilo que você acredita sobre você é o que manifesta no mundo, na sua realidade, né, no caso. Então, a crença... Então, se tudo é verdade, né, porque tudo é verdade, né, existem, por exemplo, vamos ver um exemplo. Existem várias informações, né? Eu vou pegar um exemplo que eu vi esses dias de uma moça falando que é exatamente isso, né? Houve uma época em que o ovo, ele era o maior inimigo do mundo, né? Para as pessoas. Você comer esse ovo era o maior inimigo do mundo. Hoje é o melhor alimento, né? E como ter certeza? A gente não tem, porque a gente não estuda sobre isso. Você não vai lá no laboratório pesquisar para saber se o ovo é bom ou se não é. Você só come. Eu como, eu amo.
Então, como que eu tenho certeza pra mim? Qual verdade eu compro? Eu compro a verdade de que ovo é bom, porque eu gosto de ovo. Então, eu como ovo, como sendo bom. Mesmo se vir um profissional falar pra mim que ovo não é bom, eu vou comer falando que ovo é bom. Entendeu? Pra mim, ele é bom. Porque sou eu que determino se ele é bom ou não. Né? Existem pessoas, por exemplo, que têm intolerância. Né? Já ouviu falar de pessoas que têm intolerância à lactose, ao glúten. Eu não sou médica, tá? Tô aqui, não sou médica. Tô falando assim de acordo com a espiritualidade, de acordo com o poder da mente, né? Dr. Joe Dispenza, que fala sobre o placebo, enfim, de você comer alguma coisa acreditando que aquilo vai fazer mal ou comer acreditando que aquilo vai fazer bem. Dentro desse contexto, desse conceito, eu acredito que faz mal para a pessoa o leite ou o glúten porque elas acreditam que faz mal. Ou em algum momento na infância aconteceu alguma coisa, algum trauma, né, que fez com que ela tivesse essa intolerância. Entendem? Nesse sentido. Então eu vejo dessa forma. Então tudo é verdade. Você pode acreditar que você é intolerante, ou você pode começar a acreditar que você não é. E aí, a partir disso, começar a fazer testes, né? Se você conseguir mandar a informação pro seu inconsciente, eu acredito, tá? Eu acredito que você deixa de ter a intolerância, né? Tô dando a intolerância como exemplo, mas eu falo em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu fiz a minha cirurgia do rosto, né, da face, que eu tive paralisia facial, o procedimento era o quê? Tirar o músculo daqui da cabeça, né, que a gente tem um músculo daqui da cabeça, e pôr no rosto. O médico falou assim pra mim: você só vai conseguir sorrir, né, fazer o movimento do sorriso, se você forçar os dentes. Então, assim, ó. Porque o músculo da cabeça, se você pôr a mão e fazer assim, forçando com os dentes, você vai sentir que ele se movimenta. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o movimento do sorriso, porque ele garantiu o sorriso, tá? O bico, né? O meu bico eu não consigo fazer. Então, ele garantiu o sorriso. Então, eu comprei a ideia do sorriso. Só que eu queria um sorriso natural. Eu não queria um sorriso forçado. Forçando. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter um sorriso natural. Então, quando eu fui pro centro cirúrgico, eu fui afirmando que o meu sorriso ia ser natural. Que eu ia conseguir sorrir natural. Então, é óbvio que as pessoas percebem, eu também percebo, né? Que é um sorriso ainda um pouco endurecido por causa de ser um músculo que não é natural do meu rosto. Mas eu não preciso forçar os dentes. Isso que eu quero dizer pra vocês. Então, eu consigo fazer o sorriso de forma natural, sem forçar os dentes. Deu certo. Então, eu manifestei isso, querendo ou não. Eu manifestei um sorriso natural. Entendem? Então, é muito... Eu acho que se eu tivesse acreditado mais, né, que a cirurgia talvez pudesse resolver completamente, talvez teria dado mais certo. Mas eu coloquei na minha cabeça isso, que o meu sorriso ia ser natural, que eu não ia precisar forçar, que ia ser natural. E isso realmente aconteceu pra mim. Então, eu acredito assim que tudo no mundo é verdade. Só basta o que você quer aceitar como verdade pra você. Né, o que faz sentido para você, o que vai te trazer felicidade, o que vai te trazer paz, o que vai te trazer benefícios. Não adianta nada você aceitar como verdade uma coisa que não é bom para você.
Ah, é verdade, mas não é bom pra você? Pra quê? Pra mim hoje não faz mais sentido isso, sabe? Viver com narrativas, mesmo sendo verdadeiras, né? Mesmo igual tô falando aqui pra vocês, mesmo que venham pessoas que provem pra mim cientificamente, de qualquer jeito, que aquilo é daquele jeito, se aquilo não for bom pra mim, eu vou mudar. Eu vou olhar para aquilo, mesmo com a prova, eu vou falar assim, isso é mentira. Porque a minha verdade eu vou sustentar de forma interna. Eu não vou aceitar aquilo, independente se o mundo tá dizendo que é ou não. Para mim é indiferente. Então é não aceitar mesmo. Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Vocês que estão aqui? Boa noite. Obrigada, Anne, de curtir, obrigada. Eu agradeço. Agradeço. Então é isso, pessoal, que eu queria passar hoje para vocês. Se faz sentido isso para vocês, né? Eu tenho 7 vagas ainda para quem quiser pedir reprogramação mental, né? Eu faço áudios, eu crio áudios de reprogramação mental para autoestima e para autoconceito, para autoconfiança, né? Eu sou terapeuta holística, então eu tenho esse conhecimento também da holística, né? Bem aprofundado, né? Eu mesma me autocurei e a técnica que mais me ajudou, né? Uma das técnicas que mais me ajudou foi os áudios, ouvir áudio, para eu conseguir aumentar a minha autoestima, meu autoconceito, né? Fortalecer o meu autoconceito. Então, quem tiver interesse, vai lá na minha página, né, aqui no TikTok, entra no meu Instagram e me chama lá no direct, que daí lá eu consigo conversar com vocês melhor, tá? E quem quiser um acompanhamento mais de perto, eu tenho uma mentoria também, né? A mentoria se chama Estética da Alma. Para você ir fazer o processo passo a passo. Então vai ter um passo a passo, porque são 8 encontros. E nesses 8 encontros vai ser um processo de cura também do seu autoconceito, um processo de cura do seu ser, do seu eu, né? E uma reprogramação. Você vai se reprogramar, né? Dentro de 2 meses, você vai ser praticamente uma outra pessoa. Então, quem tiver interesse em apenas os áudios, né, que eu faço para vocês experimentarem o meu trabalho, né? Eu tenho bastante pessoas que gostam dos áudios, pessoas que saem de estado de ansiedade, crises de ansiedade também. Ajuda muito, assim, é quase que instantâneo. E aí, quem quiser um acompanhamento mais de perto, tem a mentoria, né? Eu aplico a mentoria para vocês trabalharem a autoestima mesmo. É que nem eu falo, eu falo de manifestação, mas eu não ensino a manifestar. Porque a manifestação, ela é um processo natural da sua autoestima, de quem você é, né? É bem simples, na realidade. Então é isso. Então quem tiver interesse, pode ir lá no meu Instagram e me chamar no direct, né? Vai ser um prazer tá atendendo vocês e ajudar, né, a melhorar a autoestima, né, de quem realmente precisa. Porque eu sei exatamente
como é você querer algo a mais na sua vida e você não conseguir porque você não tem uma autoestima forte, não tem autoconfiança o suficiente para sustentar aquilo que você deseja, né? Então, os nossos sonhos, eles só são realizados através de uma autoestima fortalecida, através de uma autoconfiança, de um poder interno, né? De acreditar em si mesmo. E a gente só consegue fazer isso através de um apoio, né? Sozinho, às vezes, a gente não consegue. Então, eu mesma precisei contratar pessoas também para poder me apoiar. Porque o hábito da emoção negativa, a gente só tira se a gente manter a emoção positiva. E para a gente manter a emoção positiva, precisa de algo externo. Então, o áudio, eu aconselho muito o áudio. O áudio, ele vai ajudar vocês a manter a emoção positiva, né? Porque pensamento positivo, só você tentar pensar positivamente, é quase impossível você mudar sua mente assim, sozinho. Ah, hoje eu vou pensar positivo. A hora que você vê, você já tá pensando negativo de novo. Porque é o hábito, né? O nosso cérebro, ele é igual uma floresta que já tem um caminho, os caminhos, né? Os neurônios, ele já tem o caminho pronto ali, o hábito já tá feito. Então, um único com o outro. Então, para poder fazer essa mudança no cérebro, quebrar esse hábito, é necessário algo de fora. É necessário você contratar alguém, você... Não tô dizendo que precisa contratar eu, mas é necessário você contratar o trabalho das pessoas para que você consiga se manter nesse estado, né? Porque é um processo minucioso para você se manter autoconsciente e ter inteligência emocional, se manter bem, se manter num estado de paz, num estado de bem-estar, né? Porque para manifestar é importante a gente se manter num estado de bem-estar. E esse bem-estar ele precisa ser a sua identidade. Não é um bem-estar aleatório, assim, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô. Não é isso que manifesta. É um bem-estar, é o bem-estar da sua identidade. É você ser uma pessoa feliz. E para isso é necessário cura. Entende? Não faz sentido para mim só fazer visualização para poder manifestar os desejos. Porque você precisa ser uma outra pessoa. Para você ser uma outra pessoa, você precisa se curar. Curar as dores. Né? Aumentar a autoestima. Você precisa ser outra pessoa. Então, quem tiver interesse em contratar o meu trabalho de alguma forma, né? Quiser começar pelos áudios, né? Os áudios já vai ajudar muito, né? Vai lá no meu Instagram, né? É bem tranquilo, né? Eu cobro R$97 pelo áudio. Em 3 meses eu te garanto que você vai haver uma mudança muito grande em você. E se depois do áudio você tiver interesse na mentoria, é só me chamar. Que daí a gente faz o passo a passo terapêutico, né? É um passo a passo terapêutico para que você mude o seu estado de ser e comece a manifestar a vida que você deseja. Em 2 meses, você com certeza muda o estado, né? Pode ser que você não mude de um estado pequeno para um estado muito grande, mas você com certeza sai do lugar que você está, entende? E aos poucos você vai ganhando consciência para ir crescendo nesse estado, né? Só de você, por exemplo, na mentoria eu também entrego o áudio, né? Para quem quiser contratar a mentoria, eu também entrego o áudio. E aí você vai ter o áudio para sempre. Então imagina, porque isso é uma coisa que a gente vai sempre tem que estar mexendo, fazendo, na gente, reforçando essa ideia de quem a gente é. Então a gente tem que reforçar a ideia desse novo eu, né? É um novo eu que precisa plasmar.
Então, para esse novo eu plasmar, é necessário forçar a barra. Se não forçar a barra, não plasma. E aí você não manifesta o que você deseja. Alguma pergunta?